Ah, E lá fala que Davi fez o censo e Deus puniu ele por isso. E a gente ficou meio em dúvida, por que que Deus puniu ele por fazer o censo da cidade? quando você olhar o contexto, que Davi fez um censo para levantar a quantidade de guerreiros, por que que Deus puniu Davi? Porque ele não estava confiando em Deus. Ele queria saber quantos soldados ele tinha para poder ir para a guerra. Então, na verdade, Davi ali, ele não tem a sua fé em Deus. Por isso que Deus o pune. Porque, na verdade, ele olha a quantidade de soldados que ele tem antes de partir para a guerra. E quando Deus fala, vai, independente do que você tiver. Então, vamos trazer isso para a nossa vida hoje. O que que acaba acontecendo com a nossa vida? O que que é fé e o que que é loucura? Por exemplo, eu sou uma pessoa que vivo pela fé. Ah, pastor, você é louco? Não, eu não sou louco. Eu olho os meus recursos. Sempre olhei meus recursos. Sempre olho as minhas entradas. E diante disso eu faço os meus investimentos. Então, tem gente que tem muito recurso, mas que vive numa pobreza. Que vive numa pobreza porque não se arrisca. Por exemplo, nós cristãos, por exemplo, o banco. Nós estamos trocando de banco porque banco não me dá cartão de crédito corporativo. Eles não aumentam. Sicredi não dá cartão de crédito para nós. Itaú não dá cartão de crédito. Santander não deu cartão de crédito. Por que que os bancos não dão cartão de crédito para a Igreja Batista Memorial? Sabe, não? Porque a gente paga em dia. A gente paga em dia. E eles viram que a gente está usando o dinheiro deles. A gente usa, eles falam para a gente, por que que você não usa o capital de giro? Por que que você não usa a linha de crédito que nós oferecemos? Porque o juro de vocês é muito alto. O cartão eu vou lá, o cara faz em 10 vezes sem juros para mim. Acabou. É simples assim. Agora, por que que o banco te dá cartão de crédito? O tempo todo te oferece. Porque você não paga. Você paga? Ah, bom. Sabe por que que o banco te oferece o tempo todo? Porque ele está doido para te endividar. Está louco para te endividar. Porque você tem um cartão, você tem outro, você vai pagar 10,5. Ah, deixei de pagar um. Não importa. Você tem 3, você pagou um, você já pagou ele. Como que a gente olha aqui a igreja? Entrou 100, dá para a gente comprar, gastar 120 por mês. Mas naquilo que a gente precisa. Os tesoureiros ficam loucos da vida comigo. Nós precisamos. Se a gente precisa, a gente vai fazer. Dentro daquela nossa entrada, dentro daquilo que a gente pode. Então os meninos queriam comprar isso aqui. Falei, vamos comprar. Quanto que eles vão ajudar? Quanto que eles vão ajudar? Aí fizeram uma cantina, fizeram uma doação entre eles, conseguiram 30% do valor disso. Então agora a igreja compra. Porque são deles. Eu tenho discutido um pouco essa questão do público e do privado. A igreja é pública ou ela é privada? Vamos entrar para uma questão teológica agora? Vamos para Gênesis. Aonde que o homem foi criado? O homem foi criado aonde? Aonde? Que lugar que o homem foi criado?
Oi? Onde que o homem foi criado? Que lugar? Gente, vamos lá. Aonde que o homem foi criado? No Éden. Você tem certeza? Tem certeza ou não? Já pensou demais, já começou deu uma respirada. Foi criado aonde o homem? No Éden. Você tem certeza disso? Certeza. Vale um almoço ou não? Vale um almoço? Nossa, hoje eu estou bem. Vamos ver Gênesis 2,15? Gênesis 2,15. Consegue fazer aí, Anderson? Isso. Aonde o homem foi criado? Oi? Não foi no Éden. Tá vendo? Vocês não leem a Bíblia. Vocês não leem a Bíblia. Tem um detalhezinho nesse texto. Exatamente. Deus o colocou no Éden. É isso aí mesmo. Pelo menos os professores de português conseguem concordar comigo ou não? O Éden já estava criado. O Éden já existia. Ok? O Éden já existia. E Deus coloca esse homem no Éden. Vamos lá, professores de história. Que homem que é esse que está no Éden? Dentro de uma linha cronológica da história, do criacionismo. Que homem que é esse? Como surgem as civilizações? Qual foi o grande boom para surgir as civilizações? Toda civilização ela surge do lado de rio. Se não tem rio, não tem civilização. Os povos eram nômades. Por que eles eram nômades? Por que os povos são nômades? Porque não tem boa. Não tem vencedor. Não tem tauste. Vocês conseguiram entender? Não tem tauste. Não tem vencedor. Não tem varejão. Não tem feira. Então por que as pessoas eram nômades? Por quê? Porque acabava a comida naquele lugar, eles tinham que ir para outro lugar. E isso cansa ou não? Cansa. Isso é terrível. Então as populações, elas surgem, por exemplo, o Egito surge em função do quê? Do Nilo, do rio. Porque você precisa ter água, precisa ter sol, precisa produzir. Você tem que produzir. Que homem que é esse que está no jardim? É um homem que sabe o nome das coisas. Sabe o nome. Ele sabe dar nome. Outra coisa, o que esse homem faz? Qual outra característica dele? Qual a ideia que a gente tem do Éden? Que é um paraíso que a gente não trabalha. E era um paraíso até não ter Eva. Depois que botaram a Eva no paraíso, Dona Maria, Deus olhou para Adão e falou: você está muito tranquilo a tua vida. Eu vou te dar trabalho.
mas fez ele dormir, porque se ele tivesse acordado, ele não aceitava. Então, quando ele dormiu, na hora que ele acordou, que ele olhou do lado, o que ele viu? Eva. E o que ele disse? Que linda! O que você diria, Luizinho? Você acordou e viu a Eva. Vou ter que cultivar para alimentar essa mulher. A vida estava tão boa. E agora? Vou ter que trabalhar. A ideia que a gente tem do Éden é que não trabalha. Que ninguém trabalha, que ninguém faz nada. Mas não, é um homem que cultiva. Quando que é esse homem que cultiva? Que homem que é esse? Para cultivar, o que você precisa? O que você precisa para cultivar? Ferramentas. Que ferramenta que são essas? Não, aí você já está aqui demais, né, filha? Queria trator, porra. Arado, mecanizar o Éden. Não. Ferramenta que a gente vai ter aí nesse momento. Pensa o seguinte, que tipo de ferramenta que a gente vai ter? Esse homem deve conhecer já ferro, metal. Ele já domina o metal. Ele já tem noção. Então, posso escandalizar todo mundo aqui? Posso. Quando o homem evoluiu, deixou de ser sapiens, só sapiens, e se transformou em um homem de Neandertal, que tem o domínio, Deus vai lá, tira ele e põe no Éden. Perdi o emprego. Perdi o emprego ou não? Perdi? Por que eu perdi o emprego? É que vai ter uns irmãos aí rasgando as vestes, né? Com uma coisa dessa aí, né? Escandaliza, né? Oi? Criacionista de terra jovem, eu acho que vai ficar um pouco bravo aí. Karina, por que você se escandalizou, Karina? Karina está aqui hoje, o que foi, Karina? Não dá para acreditar nisso, né? Deus não ia fazer um negócio desse. Você acha que havia sub-raça, não? É, eu também acho. Eu quase saí da faculdade teológica. Eu quase me escandalizei completamente. Tem uma teoria que havia uma sub-raça, que é aquilo que sustenta Darwin, né, que é o homem da caverna, que foi evoluindo até se transformar. Ele era um Australopithecus. O que é o Australopithecus? Era o homem que era quadrúpede. E eu tive com a Marli numa médica, gente, eu estava desesperado, que eu tinha gente para atender, e a médica enrolando para ver o resultado. Aí saiu o resultado, ela chamou a Marli, porque a Marli estava com uma dor na coluna. Ela olhou e começou a falar: sabe, filha, por que você está com uma dor na coluna? Marli: não. Então, vou te contar a história. O homem, quando ele foi criado, ele não foi criado para ser um homem erecto. Ele foi criado para ser um quadrúpede, porque a coluna dele, ele sustenta todo o corpo dele num fiozinho. É isso, doutor? A medula é um fiapinho, né? Oi? Não. Mas aí que está. Aí essa doutora começou a falar isso para mim, que é um fiapinho, que está tudo pendurado nela. Coluna, e aí vai juntando. Coxins que sustentam, tudo mais. Não é bem assim o negócio, não. Você estragou tudo, então está aqui. Aí ela começou a falar tudo isso, Raul, e eu desesperado para ir embora. Então, por isso que ela está com essa dor. Então eu falei: por que a senhora não anda de 4, doutora? Então,
Então, qual é a grande vantagem que a gente tem sobre os demais animais? Agilidade. Tá? Então a gente consegue ter domínios com as mãos, com tudo isso. Mas tem gente que, né? Polegar, opositor, que o chimpanzé não tem, né? Ou tem? Não com essa habilidade toda, né? Então ela começou a falar tudo isso aí. Então alguns que querem juntar o criacionismo com o evolucionismo, eles falam dessa subraça. Eu tinha um professor, que era o Harbin, ele que trouxe esses conceitos, era loucura para a gente na faculdade teológica. E eu fiz história. Então, na história, você tem todo aquele processo de desenvolvimento do Australopithecus. E esse homem, dentro da pré-história, é o homem de Neandertal. O homem de Neandertal é o homem que já cultiva a terra, é o homem que já produz, é o homem que domina técnicas. Tá? É o homem. O que é muito difícil para a gente é entender que Deus já cria esse homem nesse nível de conhecimento. Não é um homem comum. É um homem que tem um domínio. Agora, por outro lado, por que a gente tem essa ideia, esse conceito desse homem, desse jeito? Tá? Porque a gente fez uma série de estudos, fez uma série de hipóteses, de teses, só que a gente está pegando um registro escrito. E a escrita surgiu quando? Cerca de 2000 anos. Você sabe quando surge a história? Qual é o conceito de história? A história só existe quando surge o quê? A escrita. Só que há hieroglíficos. Só que há vasos, há artefatos antes da escrita. E a Bíblia não é um livro do quê? De ciência. Não é um livro de ciência. Então, a gente tem que olhar esse homem. Mas por que eu trouxe essa história para os irmãos? Eu trouxe essa história para os irmãos que Deus coloca esse homem com duas funções aí. Cultivar e guardar. A gente só quer o quê dessa história aí? A gente só quer guardar. Ninguém quer cultivar. Ninguém quer cultivar. Quem aqui consegue viver sem trabalhar, sem fazer nada? Quem consegue? Eu. Nossa, eu morro. A Marli vai falar, você vai morrer. Se você ficar parado, você vai morrer. O que você viu? Pronto, linguarudo, o que você viu? Você foi o primeiro a comer a pizza, na segunda. Depois que você terminou de comer a pizza, você foi o primeiro a levantar. Foi o primeiro a ir embora. Não, não foi o primeiro a ir embora, não. Mas a gente vê que você realmente precisava do remédio lá que eu tomo, viu? Exatamente. É isso aí. É o tempo todo. Agora, trabalhar é bom? É bom? Não? O que vocês ensinam para os seus filhos? Você trabalha porque precisa. Trabalho dignifica o homem. Quem criou o trabalho? Quem criou o trabalho? Deus. Meu pai trabalha. Oi? Até agora. A gente precisa começar a mudar esse conceito, principalmente com o filho. Com o filho. Quem criou o trabalho foi. Então, essa semana eu discutindo com um teólogo, que ele perguntando para mim sobre o papel do cristão, igreja, sobre dons e talentos. Eu falei para ele, olha, querido, crê em tudo isso. Que Deus dá talentos, que Deus dá dons espirituais. A diferença entre dons espirituais e talentos, alguém sabe, não?
Um talento pode ser dom? Um dom pode ser um talento? Por exemplo, eu nasci com uma capacidade muito grande de jogar bola. Eu fui uma joia que não foi descoberta. Eu era goleiro com essa altura. Descobriram que eu não servia para ser goleiro. Mas cobrava uma falta. Mas eu não tinha dinheiro para viver só disso. Eu tinha que começar a trabalhar com 13 anos, enquanto a molecada ficava tudo... Então, pessoal, você nasce com talento. Então, pessoal, todos nós, quer ver uma coisa? Nascemos com alguma capacidade. A gente tem uma facilidade para alguma coisa. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Isso é talento, então é algo natural nós nascemos. Quer ver uma coisa? O que é mediano? O que é mediano? Qual a nota para mediano? Médio. Qual que é? 5. Você paga alguém que é médio? Você paga alguém meia boca? Você paga um garçom meia boca? Você paga para comer num restaurante meia boca? Se você tiver com muita fome. Você recomenda alguém meia boca? Você vai num show meia boca? Então, o cara que é meia boca, qual é a nota dele? 5. Provavelmente, esse cara nasceu com uma capacidade na vida de 2, 3. E ele ama fazer aquilo. Ele ama fazer aquilo. Então, ele estudou, ele procurou, mas ele não tem talento, não nasceu com aquilo. Pô, tem uns caras que quando você dá uma faca para ele, cara, dá desespero, ele corta bonito, ele faz assim. Eu já tentei, não sai nada, eu amasso, eu corto, maceto, mas não corto, mas o cara... Gente, é lindo, 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 lindo. Eu olho assim. Tem gente que vai dançar, ele voa. Tem gente que vai tocar. Gente, você para. Porque nasceu com esse talento. Então, o cara que é meia boca, ele nasceu com 2, 3. Se ele estudar muito, ele chega a quanto? 5, não vai passar disso. Agora, tem uns caras que nascem com talento, por exemplo, vamos pensar o Neymar. O Neymar nasceu com 6. Tá, vamos pensar num Beethoven, vamos pensar nesses músicos, aquele Gabriel que canta aí, gente, eu acho lindo aquele rapaz cantando. Ele nasceu com 6. Esse cara estudou, esse cara se esforçou. Porque não adianta você nascer com 6 se você não estudar, adianta. Esse cara chegou a quanto? 8, 9, você paga um cara que é 8, 9? É um cara que é acima da média. Aí você paga. Onde que nós erramos com os nossos filhos? Na formação deles. O menino fala, eu quero ser professor de educação física, não dá dinheiro. Acabou com a vida dele. A gente já fala, você vai ser professor? A gente mata esse cara. Se o cara falar para você, eu sou artista plástico. E aí, quando o teu filho fala, eu vou ser músico, aí o que você faz? Oi? Oi? Sai dessa vida agora. Mas o menino é músico. É difícil, né? Porque o músico, além do talento, ele tem que tocar aquilo que ele não quer para ganhar dinheiro. Entendeu? Então, eu gosto muito da fórmula de John Maxwell. Se você for escolher uma profissão, escolhe uma profissão que você não que te dê dinheiro. Que você se sustenta. Porque se você arrumar uma profissão que você não se sustenta, você pode amar aquilo, mas a tua esposa não. Então, primeira coisa, arrume uma profissão que te sustente. Esse é o primeiro critério. A segunda coisa, se você arrumar uma profissão que te sustente, que você ama fazer, poxa, isso é maravilhoso. Se você arrumou uma profissão que te sustenta e que você ama, cara, show. Agora, se você arrumar uma profissão que você
te dê dinheiro, te dê sustento, que você ame fazer e que você abençoe os outros, você vai ser pastor. Você vai ser pastor, não tem outra coisa. Você vai ser pastor, você vai ser médico, você vai fazer, sabe, coisas que você não sabe o que é abençoar os outros. Mas de preferência, coisas que você saiba fazer. Então, quando você olha a habilidade do teu filho, incentiva ele. Então, por que o meu filho não quer trabalhar? Porque eu já saio de manhã criticando. Eu já saio de manhã resmungando. Por que meu filho não tem vontade de trabalhar? Eu sempre achei muito lindo os dois lá, Thales e Sofia. Sempre, qualquer emprego que eles estão, os dois são muito caxias naquilo que eles fazem. Muito, tudo, todos os compromissos. Por que será que esse cara é tão caxias assim? Então eu lembro da Sofia, quando a Sofia foi fazer high school nos Estados Unidos, eu falei para ela, se você ganhar R$1, eu te dou $1. Cada real que você ganha, eu vou te dar $1. E aí, era férias, ela ia no meio do ano. Aí nós conversamos com uma irmã aqui da igreja, ela foi trabalhar na Bitari, que é uma loja de, né, Ana? De casa, né? Acertamos, no primeiro dia, ela acorda às 7h30, pai, eu estou com febre. Uma dor no estômago, pai, eu não vou. Não, faz o seguinte, eu te levo. Aí se você ficar ruim, eu te busco. Mas pai, eu estou com febre, toma aqui um remedinho. Toma aqui um remedinho, você vai. Se você passar mal, eu te busco, filha. Vai. Passou. Segundo dia, pai, eu estou com uma febre, com uma dor. Terceiro dia, ela estava arrumadinha. Quando terminou o mês e meio que ela ficou, dezembro e janeiro, ela falou, eu vou sair da escola e vou trabalhar. Promoveram ela. A dona lá, não sei, era uma senhora, gostou muito dela, quis contratar ela para ficar gerente de loja, nunca tinha trabalhado. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para isso é mordomia. O que mais o Senhor tem dado para nós? Os filhos, casa, tempo. Aí tem um outro conceito, que é o conceito que vocês estão dizendo. Capítulo 3 de Gênesis. Que aí acaba com o conceito de mordomia. Verso 17, 3:17. Vamos ver? Mas a serpente, e Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado por não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então isso vem em função do quê? Do pecado. E por que agora ele tem fadiga? Porque ele vivia no mundo ideal. Tinha água, tinha animais. A terra produzia. Não tinha peso. Tenta produzir no deserto. Tenta produzir no Nordeste. O que acontece hoje com a questão dos animais?
bestialização. O que acontece hoje com todo o pecado? Então Deus estabelece leis. Então Deus precisa te amaldiçoar, Deus precisa te castigar. Não, você só precisa quebrar as leis. Se você desmatar o rio, se você arrancar toda a mata ciliar de um rio, o que vai acontecer? Oi? Tá, se você construir em área de mangue, você mexeu com o quê? Com todo o ecossistema. Quando a gente estudou um pouquinho ali de Dubai, de Abu Dhabi, aquilo não é um deserto, se construíram uma cidade no deserto. E o que sobrevive no deserto? Mangue. Então o que eles fizeram? Eles bombearam toda a água do oceano para dentro da cidade. E o que eles plantaram? Mangue. Porque é a única coisa que dá. Você vê aquela vegetação lá, uma vegetação longe e linda. Quando você chega perto, é umas árvores horríveis. É tudo árvore que só sobrevive em deserto. A cidade inteira é irrigada. Eles gastam milhões de dinheiro. E o que a gente faz com tudo que a gente tem aqui de forma natural? A gente já tem um mangue natural. A gente já tem todo um ecossistema natural. A gente já tem todas as praias naturais. E o que a gente faz? E por que a gente faz isso? Quem que é o principal? Quem que vai receber isso? A gente tem hoje, eu vi o menino Ney, né? O garoto Ney. Já ouviram falar do menino Ney? Já? O que o menino Ney fez? Um lago. Esse lago já foi multado quantas vezes? Mas por que o menino Ney faz o lago? Porque tem dinheiro, pô. O que a gente descobriu na pandemia? Quem era mais importante, jogador de futebol, artista, cantor ou médico? Médico? É médico? É, Raul? A gente faz uma arquibancada para assistir algum médico? Porque nós queremos entreter. Eu não sei se eu estou sendo muito pessimista hoje, não sei se eu estou. O que vocês acham disso? Por causa de uma pergunta daquela menina lá. Por causa daquela pergunta, por que Davi fez um censo? Qual? A pergunta é o seguinte, no contexto, o primeiro versículo diz assim, Deus incitou a Davi a levantar o censo. Aí agora o senhor explica, porque Deus incentivou Davi a levantar o censo, e depois Davi peca, e depois Davi é castigado por Deus, porque... Aí o senhor explica agora. Qual? Dá o capítulo aí. Dá o capítulo. Vamos lá. É exatamente isso que você está lendo? Será que você entendeu o que você leu? Se a gente para e lê o texto puramente, sem contexto,
Quer ver uma coisa para eu te responder isso? Faraó. Quem que provocou Faraó? Deus provocou Faraó. Para quê? Para não deixar o povo ir. Vocês já entenderam esses textos de Faraó ali? Já dá uma raiva de Deus, não dá não? Poxa Deus. Precisava acontecer tudo isso para deixar o povo ir? Quando Deus fala para Abraão, me entrega teu filho. E Deus fala para Davi, faz o censo. Primeira Crônicas 21. Põe lá, Primeira Crônicas. Não é Coríntio, tá? Primeira Crônicas 21. Então tem todo um contexto aqui. Contexto da fidelidade de Deus. Tá? Então uma coisa que eu quero que você entenda. Muitas vezes a gente é traído pela própria língua, pela tradução. A gente é traído pelo contexto. Porque a gente é muito literalista. E a gente pega o texto e lê de forma, né, como se tivesse escrito em português. Oi? 1 Coríntios. Primeira Crônicas, Antigo Testamento, é isso aí. 21. Olha essa versão. E aí? Então, Satanás se levantou contra... Como é que está na tua versão aí, Verônica? É que são dois textos diferentes, né? E segundo Samuel, aí por isso a importância do contexto que o pastor traz aqui. Segundo Samuel 24, primeiro versículo. Aí vocês dão uma olhada lá que fala Deus, mas de uma forma da soberania, dentro de um contexto, né? Então precisa olhar os dois textos. Olhar os dois textos. Está aí já, 24:1. Então, olha o contexto. Sempre Deus dizendo o seguinte, você confia em mim? Tem uma historinha que vai explicar um pouquinho. João era um cara extremamente ateu. E um dia ele estava descendo uma ribanceira com um carro, e o carro bateu e apoiou a porta e ele caiu. E quando ele estava caindo na ribanceira, ele se segura numa árvore. E ele começa a ouvir a árvore quebrando. Clac, clac, clac. E ele diz assim, Deus, se o Senhor existe, me salve. E Deus falou, se você crê em mim, solta a mão. Você solta a mão? Está escuro. Ele morreu de hipotermia. E ele estava a meio metro do chão. Então, muitas vezes a gente tem que olhar esse contexto desse relacionamento com Deus e a forma como o hebreu fala. Como o judeu fala. Ele não fala como a gente fala. Então, a gente tem que se transportar ali. Por isso que eu estou doido para começar a estudar Entendes o que lês com vocês. Né? Um livro fantástico, domingo de manhã, já posso mandar para vocês, está entendendo? Então, a gente sempre tem que olhar esse contexto, o que Deus está trabalhando com Davi. Quer ver uma coisa? Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim, nós vamos para o outro lado do rio, entrem no barco. E eles entraram no barco, e no meio do lago tem uma tempestade. Quem botou eles na fogueira? Quem botou ele no meio daquela tempestade? Foi Jesus. O que Jesus falou para ele? Vamos para o outro lado do rio.
E aí vem uma tempestade. O que Jesus queria? O que Jesus queria? Oi? O que Jesus queria? Não, ele queria ir do outro lado do rio, só isso. Ele não queria testar fé nada. Ele quer ir para o outro lado do lago, só isso que ele quer. O que ele disse? Eu vou testar a fé de vocês, entre aqui que eu vou mandar uma tempestade? Não, o que ele falou? Entrem no barco que nós vamos para o outro lago. Mas aí a gente quer inventar. Ah, quer testar. Se quer testar, quem que entrava naquele barco, pô? Sem entrar naquele barco? Não, eu vou testar vocês. No meio da noite eu vou mandar uma tempestade, as águas vão vir, e aí eu vou aparecer para ver se vocês creem em mim. Ah. Não funciona. Mas o que Jesus queria? Chegar? Deus falou para você, assuma o ministério das mulheres aqui, vem aqui. Aí você toda feliz, aí chega alguém falando, não é isso para você fazer. É para você fazer aquilo, mas não, sabe, aquilo que você fez não era daquele jeito. Então Deus começa a trabalhar na tua vida. Deus sempre diz aonde você deve chegar, mas Ele nunca vai dizer como. Ele me chamou para o ministério. Se Ele me contasse tudo o que ia acontecer no meu ministério, você sabe o que eu teria feito? Ele só me chamou. Quando a gente olha esses dois contextos, aquilo que ontem eu estava discutindo com o Marcelo, ele veio com um versículo, mas esse texto diz isso. Eu falei, mas olha esse texto e olha esse texto. Então, esse texto tem um contexto, ele tem uma verdade. Só que essa verdade, ela não pode se contrapor com outra verdade. Porque se uma verdade da Bíblia se contrapõe com uma outra verdade da Bíblia, o que é? E a Bíblia não se contradiz. Isso. O contexto aí, o Davi, ele já está... então, ele está com medo, Davi está com medo. Davi está morrendo de medo. Exatamente. Então, ele pega e fala o seguinte, eu vou confiar na minha força. Se eu tiver, eu vou. Se eu não tiver, eu não vou. Então, tem até alguns salmos que diz... eles acreditam nos seus cavalos. Nós confiamos em quem? Em Deus. Tá bom? Mas aí a gente pode trabalhar mais esse texto e trazer tudo aqui que eu não lembro. Tá bom? Mas é assim. O que eu lembro é que, final, Davi com medo, Davi confia, que é a mesma história de Gideão. Lembra Gideão? Gideão chama todos os homens para a guerra. Quem que entra para a guerra? Que 300? Que tomam água como cachorro. Por quê? Tão rápido. Outra, você ia com 300 ou você ia com milhares que você tinha? Porque ali foi uma seleção. Você vai com quem? Quando você tem um contexto de Ai. Ai é uma cidadezinha. Josué toma Jericó. Ele leva o exército todo e toma Jericó. Aí para Ai, o que ele fala? Não precisa desse povo. Manda um grupinho. O que toma? O que acontece? Toma uma surra tremenda. E por que ele toma uma surra tremenda? Ele confiou nele.
Então, é interessante, por que aqui tem que levar todo mundo? Eu não sei, Deus está trabalhando, eu não sou Josué. Então, questão de Josué, Deus está trabalhando a vida de Josué, Deus está trabalhando a vida de Gideão, Deus está trabalhando a vida de Davi. Por exemplo, pode entrar no Santo do Santo e comer o pão? O que ia acontecer que todo mundo que entrasse no Santo do Santo e comesse o pão? Morria mesmo? Eu não sei, mas vai que morre. E todos eles entravam com o que nos pés? Com uma corda. E o que Davi faz? Está morrendo de fome. Ou ele come aquele pão, ou ele morre. Então o que ele faz? Comer o pão. Pelo menos morre de barriga cheia. Você é terrível, hein? Você é uma herejeta tremenda, não? Tá bom? Gente, o que eu quero que vocês entendam é essa dependência de Deus. Oi, vai. Sim, mas não, aí a questão é que ele havia guardado o despojo, tá? Mas aí Josué também confiou no quê? Ele mandou pouquíssimos soldados, ele nem orou. Não, tem os dois ali, tem os dois contextos, tá? Que ele manda um grupo tão pequeno, ele não se atém a isso. Tá? Acho que é aí. Agora você me confundiu. Tá? Mas o contexto ali é isso aí. Que ele acaba confiando nele mesmo. Tá bom? Mas é fácil ver. Sim. Os dois contextos, as duas coisas. Acã, tá bom? E também ele mandou poucos homens para ir. Acontece as duas coisas. Tá? O que Josué fala? Não faz digues ali o povo todo, porque é pouca gente, manda pouca gente e eles resolvem o problema. Tá bom? Então você tem esses dois problemas de pecado, tá certo? Tanto Acã quanto essa quantidade de gente que ele manda para guerrear em Ai. Gente, mais alguma coisa? O que eu quero que vocês entendam hoje daquilo que a gente viu? Que primeiro, Deus nunca nos chama para não fazer nada. Quando Deus chama Adão e Eva, é para lavrar, arar a terra, cultivar e guardar. Porque a terra era de quem? Eu achei muito interessante na Inglaterra uma coisa que a gente não vê no Brasil. O ponto de ônibus de quem que é? A escola. Vocês pintaram, reformaram. Eles têm trabalhado muito a questão da cultura de cuidado da escola, né? Aquilo é público, o governo manda uma verba, mas não é suficiente para a manutenção da escola. E eles têm que juntar dinheiro da APM, vende pastel, faz algumas festas para poder ter recurso
para poder ter material básico, né? O que é comprado com dinheiro da PM? Que vocês precisam? Na verdade, tem a manutenção, né, mas uma pessoa para fazer a manutenção, por exemplo. Então, a PM paga uma pessoa que faz o serviço de manutenção, para que a verba que vem maior, né, que eles dizem, para cuidar da escola, seja investida em reforma, em grandes coisas que é preciso. Mas o dia a dia vocês têm que se virar. É a PM. Quem que gostava de dar dinheiro para a PM aqui? Quem que gosta? Gente, eu tinha uma raiva da PM, minha mãe. A gente achava que roubava a gente, a PM. Não é? Não é verdade? Quem que gosta de dar dinheiro na PM? Ninguém quer dar. Porque a gente não tem esse conceito. Então, lá na Inglaterra, por que o cara, que nem lá, na lagoa, não para pato, só tem ganso? Quando começa a ter uma comunidade de pato, aqueles patos somem. Por que os patos somem? O pessoal rouba mesmo os patos. Só tem ganso. Por que não come ganso? Você que conhece, Karina, você que é da roça. Eu não sei, por que não come ganso? Por que não come os ovos? Oi? Qual a diferença de ganso e de pato? É o pescoço, não é isso? Um tem um pescoço grande e o outro tem um pescoço pequeno. Eu acho que a diferença... Eu estudo pato e ganso o tempo todo. Porque eu fico andando ali, eu conheço todos eles. E quando eu passo, eles falam, pastor, pastor, pastor. E eu acho que eles estão falando comigo. Oi, tudo bem? Sei lá o que é, né? Não sei, deve ser. Ele também é bravo. Só que na Inglaterra, o pato, sabe de quem que é? É da rainha. Agora é do rei. O ganso é do rei. O banco é do rei. A ponte é do rei. E se você destruir qualquer coisa que é pública, você vai preso. Ontem a gente foi lá, eu estou conhecendo todos os parques aqui de Jundiaí. Ontem eu fui na Tulipas, ontem à tarde, gente, passeiaço. Eu olhei as fotos, entra no Google, põe Parque Municipal Botânico das Tulipas. Olha as fotos. Gente, é lindo as fotos. Cheguei lá, um troço abandonado, tadinho, sujo. Eu acho que tinha 10 pessoas contando comigo e com a Marli. Se você fosse em qualquer país desenvolvido, você ia pagar para entrar. Mas ia estar bem cuidado. Mas tem outros que são muito bem cuidados, como o Engordadouro. A Lagoa é muito bem cuidado, o Parque da Cidade. Mas a gente tem essa cultura de ir com o filho. Essa semana eu atendi um casal. Por que você não sai com o teu filho? Eu não tenho dinheiro. Eu falo, cara, mas tem o Parque da Cidade, tem o Parque do Engordadouro. Você não paga nada para levar ele lá. Você não paga nada. Mas não é meu. Gente, às vezes eu falo assim para a Marli, tira uma foto daqui e fala que a gente está em Campos do Jordão. Todo mundo vai achar que é Campos do Jordão. Às vezes a gente passa numa igrejinha, numa cidadezinha que a gente está viajando, tira a foto, fala que é do século XVII, da Europa, que a gente está passando num vilarejo. Ninguém vai saber o que é ou não. Aí vai ter um monte de curtida. Nossa, o pastor está na Europa. Não, na cidadezinha aqui do interior, cara, tem um negócio lindo ali. Mas eu tenho que gastar. Eu não entendo a gente. Quando o Thales e a Sofia eram pequenos, a gente não tinha esses parques.
Sabe o que tinha? O Habib's. E tinha um parquinho dentro do Habib's. Não é, Jura? A gente levava eles lá no parquinho, comprava umas esfirras, ficava ali do lado de fora, os dois pulando, sujo pra caramba, entrava no carro, cheio de areia do Habib's. Mas era a única coisa que tinha. E o shopping. Então Deus faz um jardim e põe o homem. Sabe o que ele está dizendo? Cuida, isso é para vocês. A gente fica sonhando com o jardim e quando a gente tem, a gente não quer ir. Eu vou chorar. Pode estragar. Não, ele não falou isso não. Ele falou, coloquei uma árvore aí dentro. Novamente, no contexto dela. Vocês podem comer de todas. Só essa que não. Agora eu falo assim, eu estou colocando uma árvore aqui, essa aqui você não pode comer. E não falo das outras. Mas ele falou o contrário. Ele falou, eu estou dando todas as árvores. Estou dando tudo isso. Só essa que não. O que o diabo fala? Deus não disse que de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas dessa vocês não podem comer e nem tocar. Falou em tocar. Põe aqui uma plaquinha, não sente, nesse banco. Põe uma plaquinha aqui, ó, não sente. Gente, eu vou ficar aqui, ó. Aí eu... Você quer dar poder para alguma coisa? Proíbe. Quer ver uma coisa? Não olhe para mim. Vocês estão proibidos de olhar para mim agora. Todo mundo quis olhar para mim. Só foi eu falar, não olhe para mim, o que vocês fizeram? Amém, gente? Chega, hoje. Você vai confiar nos números? Confia assim, filha, para de gastar, porque ele não aguenta mais. Faz conta, faz tudo certinho, não vem com esse negócio. Você viu que o pastor falou, que eu tenho que confiar, eu não tenho que fazer censo nenhum. Não foi isso que eu falei. Então, tá? Então, separa a mão de gastar o que você não tem. Não é isso que o texto diz. O texto não diz nada disso. O texto diz, aonde está a tua fé? Você confia no teu povo? Quando você manda o teu filho para fora, lembra, Marcelo? Um livrinho que ele leu que se converteu? Lá sobre educação de filhos, lá atrás, eu acho que você tinha um livrinho. E o que você fala para o teu filho? Filho, 7 necessidades básicas de uma criança. Esse livro deve ter a idade do Marcelo, o cabelo branco, assim, deve ter uns 50 anos esse livro. 7º não dava porque era vida com Deus, porque ele não era cristão. Então, uma coisa que a gente geralmente fala com o filho, filho, você vai na casa dos outros, não pegue nada, não quebra nada, não vai comer demais, filho, obedeça, filho, não faz isso. Sabe o que ele olha para você e que ele vai dizer? Você não confia na educação que você me deu? E é interessante que quando o teu filho está na casa dos outros, os outros chegam para você e dizem o quê? É terrível o teu filho, hein? Pô, por amor de Deus, pega esse moleque. Não, ele sempre fala o quê? Nossa, como ele é educado, nossa, como ele ajuda, nossa, teu filho é maravilhoso. Sabe o que dá vontade de falar? Vem morar com a gente. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por sermos do Senhor, por confiarmos no Senhor, por entender que o Senhor nos chama para uma missão. E como é bom cumprir essa missão. Esteja conosco, Pai. Leva-nos a Deus, nos prepare para logo mais à noite.
E nós oramos, em nome de Jesus. Amém?